Oi galera, tudo bom? Esse vídeo aqui é para falar de um livro que a gente leu no Clube do Livro com os alunos do ensino médio. E nós tivemos a ilustre participação, né, como sempre, de uma das professoras de biologia e também da professora de química. Então foi uma coisa assim muito alucinante falar sobre esse livro com um grupo tão seleto assim de pessoas. E foi a vez que teve mais gente no clube, porque nós decidimos ler um conto, assim, uma história de mistério barra terror, acho que acabou atraindo mais gente e foi muito legal a discussão. E aí, a minha estreia nesse autor. Nós decidimos ler um livro do Stephen King, esse aqui é o Misery. Esse livro estava até no saquinho aqui em casa e eu tinha comprado numa promoção, se eu não me engano, da Amazon, eu havia comprado sabe, na vida, a gente, sabe, adquire coisas que a gente sabe que a gente vai ler um dia, mas ele estava no saquinho guardadinho ali, e aí foi a vez dos alunos escolherem e eles quiseram ler alguma coisa do King. E, gente, eu gostei muito, achei muito legal a escrita dele, gostei de ter começado por aqui, e a gente fez uma discussão, assim, muito legal. Primeiro que eu tive coisas que eu não tinha pensado, assim, eu tive uma aluna conversando dizendo pra mim que ela não gostou, tipo, da premissa do livro, assim, lá no começo do livro, porque ele te entrega tudo logo do começo. Porque, por exemplo, o livro vai contar a história de um homem que ele é um escritor e ele tá muito de saco cheio com a carreira dele, porque ele tá só escrevendo, ele escreve uma série de livros sobre uma mesma personagem chamada Misery, e essa personagem, ele finalmente a matou no último livro, o livro tá pra sair dali, tipo, algumas semanas, e ele meio que tá feliz de ter se livrado desse negócio, porque tudo bem, ele ganhou muito dinheiro, ele ficou muito famoso por causa dela? Sim, ele ficou. Só que ele sente que ele estava escrevendo aquilo por dinheiro, que aquilo não tinha talento, aquilo não tinha estilo. Então ele falou, não, eu preciso fazer alguma coisa que eu vá ganhar o próximo prêmio, tá. E ele tá num hotel escrevendo esse próximo livro. E esse próximo livro que vai chamar, acho que Carros Furiosos, Carros Velozes, alguma coisa assim. E ele, putz, tem certeza que esse livro é que vai ser o grande tchanãs, assim, mudança da carreira dele. E é um livro que não tem nada a ver com aquela personagem Misery. E aí ele vai lá. Tá saindo, terminou de escrever o livro do hotel, ele sempre escreve os livros dele nesse hotel. Ele enche a cara de champanhe e ele ia embora para Nova York para entregar o único manuscrito desse livro para o seu agente. E aí ele tá lá, bota as coisas no carro e tal, ele fala meio bêbado, né? Tipo, por que eu não cruzo os Estados Unidos dirigindo em vez de pegar um avião? Vai ser tão legal, tipo, ideia genial de quem tá chapado. E ele decide pegar o carro e ir de carro e não de avião. E no que ele tá indo embora, ele checa a previsão do tempo e ele vê que estava prevista uma nevasca para o dia seguinte. O problema é que essa nevasca chega justamente quando ele tá no carro. E ele acaba se acidentando e esse é o primeiro capítulo do livro. A hora que ele acorda, ele não está mais no carro e ele também não está no hospital. Ele está numa casa, numa cama, e ele começa a olhar ao redor e tem uma mulher perto dele, extremamente mal vestida, que ele vê que é uma mulher grande, não gordinha, mas é uma mulher forte, assim, sabe? Troncuda. E ele vê aquela mulher ali e ela tá com uma roupa, com uma saia de lã, sempre com suéter, sempre sujo, um cabelo desgrenhado, uma mulher que não tem feminilidade nenhuma. E olha tanto que ele fica pensando se ela é tipo uma montanha, assim, uma massa de carne. Aí, o nosso personagem começa a conversar com ela e ele tá sentindo muitas dores no corpo. E ela fala, não, você sofreu um acidente no meio da nevasca. Eu, assim, nossa, estava passando por lá por coincidência e decidi te ajudar, coloquei no carro, trouxe você pra cá, não tinha condição da gente ir pro hospital e você tá aqui desde então. Ela fala, você quebrou as suas duas pernas, eu tô te dando remédio, você esteve desacordado. Ele fala, mas espera, eu estive desacordado há quanto tempo? Ela fala, faz mais ou menos uns 15 dias que você tá aqui. E ele, mas ainda tá com uma nevasca lá fora? Ela, não. E aí ele se toca de que, pera, essa mulher deveria ter me levado pro hospital, mas não me levou. E aí ele começa a conversar com ela e ela fala, não, e quando eu vi, eu sabia que você era o autor de Misery. E eu fiquei tão feliz de ter você nos meus braços. E aí ele pergunta, mas quem é você? Ela fala, eu sou a Anne Wilkins, eu sou a sua fã número 1. E aí ele percebe que se danou, porque ele tá na mão de uma lunática. E isso é escrito no livro. Logo assim que ela é apresentada, o nosso personagem já solta pra gente que ela é louca. E isso incomodou muito essa minha aluna, porque ela falou, pô, eu gostaria de descobrir
pouco a pouco, que ela é louca e não dele ter contado pra gente logo de cara. Então eu queria ter visto pelas ações dela. Tudo bem que ia ter demorado muito, porque a mulher, assim, ela é alucinógena, tá? Tipo, acho que é contagioso ficar perto dela. Mas concordei com a aluna, eu falei, pô, é verdade, né? Podia ter demorado um tempinho mais pra deixar no nosso colo ali a responsabilidade. Mas não, né? Ela foi entregue. Mas, ainda assim, quando a gente estava conversando sobre o livro, a gente começou a descrever um pouco os personagens, porque numa história de mistério, tem todo aquele planejamento bonitinho e a gente realmente viu que não tinha falhas, assim, que ele realmente foi, sabe, calculando. E a gente decidiu falar sobre, então, o interior das personagens, que era uma coisa mais palpável. Porque quando ele tá lá, ela vai torturá-lo, ela vai fazer coisas horrendas, ela tem uma depressão absurda, e quando ela não tá bem, ela faz com que todo mundo ao redor dela também não fique bem. E ela, nossa, ela faz coisas assim que, ui, dá um desespero lá dentro. A gente vai tentando ver ele tentar escapar, e é tenso, e ela começa a obrigá-lo a escrever mais um livro da Misery, porque ela é apaixonada por aquelas histórias. E ele volta a escrever o livro, e aí o negócio vai degringolando. A gente percebeu que, bom, essa mulher, ela é meio maluquete, percebemos. Mas, assim, ela é sozinha. A gente percebe que ela tem um histórico familiar bastante complicado. Que ela é uma pessoa que não tem ninguém na vida dela. Essa família espirulitou, morreu, chispou-se, e ela não tem com quem contar. E a gente tava sempre metralhando ela e falando mal dessa mulher e tal. Daí eu falei, mas espera, o nosso protagonista, o escritor, não é muito diferente dela, gente. Na verdade, nem um pouco. Ele também é meio maluco. E ele também não tem ninguém. Ele se divorciou 2 vezes. Ele escreve os seus livros no hotel. Não comemora com ninguém, porque ele não tem ninguém pra comemorar. Ele é uma pessoa extremamente solitária. E ele tem umas neuras, assim, tipo, bastante esquisitas. Por exemplo, ele tava super travado, ele não conseguia escrever mais nada. E foi só com o estresse que ela proporciona pra ele e a rotina que ele é obrigado a ter pra escrever porque ele tá trancafiado numa casa, é que ele começa realmente a produzir. E você vê que ele chega um momento em que ele tem oportunidades de escapar, mas ele ainda não terminou o livro. E ele sabe que ele não vai conseguir escapar com o manuscrito da Misery que ele tá escrevendo. E ele fica na casa. Gente, esse cara não vai embora. Ele vai ficando ali porque ele se prendeu àquele livro. Ele também tem umas alucinações e o cara, se pá, tá gostando daquela violência que ele tá recebendo, assim, tipo, em algum lugar do subconsciente dele. Eles são idênticos. Tanto a nossa lunática quanto o nosso escritor, eles são idênticos. Os dois são sozinhos, os dois não têm com quem contar, os dois têm vários tiques, toques, traumas, chiliques e tal. Os dois provavelmente têm uma depressão. Os dois são viciados. Ele em bebida e depois no remédio que ela vai dar pra ele. E ela também toma uns remédios muito loucos. Os dois são muito apegados à violência. E a gente vê que eles são a mesma personagem. Só que ele tenta se mostrar superior a ela todas as vezes. Porque, sei lá, porque eu sou um escritor e você é quem? Você é uma enfermeira aposentada. Uma pessoa que é mal vista na sociedade. Eu sou melhor do que você. Só que, sabe, é um negócio muito louco, porque parece que essa é uma cena sabe, de catarse. Ele se encontra quando ele tá na casa dela. Ele aprende a escrever direito, ele vai ter ideias muito melhores, ele fica, sabe, limpo da cabeça, ele tem motivação pra escrever, e ele realmente se encontra. Ela ter salvado a vida dele foi tipo um recomeço. Não diria ser um recomeço melhor, tá? Mas ele vai começar de novo a vida. E ele agradece a ela por isso, porque os dois têm uma relação de amor e ódio muito estranha. Porque ela o trata várias vezes como um filho, ou como marido, porque ela dá umas bitoquinhas, e você fala, gente, se ele é seu filho, você não pode dar bitoquinha nele, para, sabe? Tipo, coisa incestuosa. E ele é a mesma coisa com ela. Tem hora que ele faz o que ela quer, ele adula, ele passa até, tipo, a respeitá-la em alguns momentos, mas em outros ele odeia que ela morra. Assim, é um troço muito complicado, gente. A gente tá na cabeça de não uma psicopata, mas acredito que de 2. E de 2 pessoas que precisam desesperadamente de ajuda, sabe? Eu gostei muito dessa questão das personagens e os dois serem atrelados a uma história.
de uma única personagem que ele escreve e que ela é viciada em ler, que chama-se Misery. Isso não é miséria no sentido de pobreza, né, em português. É no sentido de estar vivendo um sofrimento, de estar vivendo uma dor, de viver assim, sabe, exaustivamente, sem motivos para continuar. E essa é a história da vida deles. Por isso que eu fiquei muito tempo pensando que esse livro talvez não fosse a história de um sequestro. Eu tava achando que isso aqui tava na cabeça dele, de que ele tava, tipo, se encontrando, conversando consigo mesmo. Que o subconsciente dele tinha criado essa moça louca aí pra ele poder se resolver, porque, gente, ele tá escrevendo sobre a miséria da vida dele. E ela tá lendo sobre a miséria da vida dela. E os dois só permanecem vivos porque ela tem muita vontade de se matar pela depressão. Ele sabe que ele vai morrer pelas mãos dela, tanto porque ela faz umas coisas alucinantes que a gente tem medo de que a qualquer segundo ela possa matá-lo. E os dois só estão vivos por causa do sofrimento, da Misery, que é uma personagem, mas que na verdade não é. Isso é meio romântico, sabe? Nós estamos aqui para sofrer. Achei profundo. E eu não esperava isso aqui do Stephen King. Talvez eu também esteja meio que alucinando em cima da história. Porque, de acordo com aquele livro que ele escreveu, que é o On Writing, sobre a escrita, né, que foi traduzido aqui, ele não parece uma pessoa que faz isso, porque o projeto de escrita dele funciona, tá? Para livros desse tipo aqui, que são livros de mistério, porque o King, ele fala que ele senta com uma ideia e ele começa a escrever sobre aquela ideia. E ele não sabe como vai terminar. Então ele começa a escrever e todo dia ele se obriga a escrever um número X de páginas, tipo o Paul, o nosso escritor aqui, o personagem. Ele começa a escrever um número X de páginas, ele não sabe para onde ele está indo, até que a hora que a trama fica tão complexa que tudo meio que clareia, assim, tipo, as personagens dizem para ele onde elas estão indo. Então a história, tipo, não tem um começo, meio e fim, não tem, tipo, uma trama pensada do início ao fim antes do cara começar a escrever. Ele não tem um rascunhão, ele não tem, tipo, aqueles ligue os pontos que vários autores fazem. Ele senta e deixa ser. Ele fala que isso funciona em livros de terror e de mistério, porque se o escritor não sabe para onde está indo a história, nós leitores também não sabemos. Acho que funciona, e achei que aqui também funcionou, assim, foi bem legal. Funciona pro Paul, que é o escritor da Kita, porque ele vai criando essa nova saga do Misery sem saber como vai terminar. Mas eu achei o final meio chinfrim. Honestamente, a cena da perseguição no final é muito legal. Mas o final mesmo, assim, tipo, os últimos capítulos achei meio, tipo, sério? Tipo, assim que vai acabar? E aí só não gostei. Aí quero ler o Iluminado, mas ele é, tipo, 3 vezes maior do que esse livro aqui. E eu preciso de tempo e boa vontade pra fazer isso. Você já leu outras coisas do King? Já leu esse aqui? Você já assistiu o filme? Porque o filme chama-se Louca Obsessão. Eu lembro de ter visto cenas na minha infância, mas eu não assisti de novo. Eu preciso achar, tipo, locadora, que eu frequento, tá? E assistir. E aí, me conta sobre o livro, se você já leu, me conta sobre o filme, se você já assistiu, se você já leu outras coisas do King, deixa lá embaixo pra mim uma lista de como eu tenho que, por onde tenho que começar e quais são os mais legais e, tipo, dá aí um guia pra vida. Tá bom, gente? E é isso então. Beijinho. Tchau, tchau.